assumiu o Cruzeiro, Thiago Fernandes, na Câmara da Verdade. Falei agora com o Rogério Ceni, ele disse, Everton, estou na minha fazenda, acabei de chegar aqui, vi que tem um monte de telefonemas, 31, mas não, eu não fui procurado por ninguém do Cruzeiro, estou aqui tirando o leitinho da vaquinha. Não sou eu, pelo menos por enquanto. Mano Menezes é um nome, Antônio Oliveira é outro nome, quem mais pode ser? Então, HG, eu posso responder dois que eu consegui falar. Eu tentei falar com o Antônio Oliveira, tentei falar com pessoas do Cuiabá, não consegui, não me atenderam. Nem o vice-presidente lá, que é o Cristiano Dresch, nem o próprio Antônio Oliveira atendeu. Sobre dois nomes que eu vi sendo especulados em redes sociais, tentei com o pessoal do Wagner Mancini, disse que não foi procurado ainda. E o pessoal do Mano Menezes, que também disse que não foi procurado e que ainda gostaria de tentar conversar sobre aquela questão da dívida que o Cruzeiro tem com o próprio Mano, inclusive está na RJ essa dívida, na recuperação judicial. Gostaria de conversar sobre isso antes, para depois assumir ou iniciar a conversa. Então, até o momento, nenhum desses nomes foi procurado, pelo menos desses que eu citei aqui. Então, até agora, eu não tenho ainda um nome que a diretoria esteja pensando ou querendo trazer, ou que tenha procurado ou contatado. E aí, HG, eu posso falar a minha opinião sobre o que eu faria, sabe? O que você faria? Eu buscaria o Mano. Cara, ele chamou o Cruzeiro SAF de picaretagem. Como é que ele vai trazer o Mano? Não tem clima não, Thiago. Tem clima não. Não tem não, ele chamou o negócio de SAF de picaretagem. Eu acho que o Mano se encaixa muito bem, porque ele tem uma história muito bonita pelo Cruzeiro. Ele tem duas passagens vitoriosas. Em 2015 ele foi muito bem. Em 2016 ele também foi muito bem, aí ele volta e fica até 2019. É claro, no ano do rebaixamento, ele teve momentos negativos, mas é bicampeão da Copa do Brasil, é um cara que conhece a história do clube, é um cara que tem identificação com o clube. Eu, Thiago, buscaria o Mano urgentemente. Para mim, é a melhor opção para esse time do Cruzeiro. Eu acho que você tem toda a razão quando você fala dessa parte teórica. Se ele não tivesse chamado a SAF de picaretagem, eu acho que seria um bom nome mesmo, pela experiência e pela história. Viu, Thiago? Eu só quero deixar isso bem claro. Eu acho que você tem razão até certo ponto. Mas o Mano foi publicamente, não foi uma vez só não, várias vezes ele chamou esse negócio de SAF de picaretagem. O nome do Cuiabá eu acho um bom treinador, mas ainda fico com que o Ronaldo deve trazer um treinador experiente. Eu ainda aposto que o Paulo Autuori ainda vai assumir essa barca lá dentro do Cruzeiro. Você acha que é uma boa o Paulo Autuori assumir, Valu? Não acho. Não acha? Não acho. Até por conta de... Eu tenho que ser coerente, né? Com aquilo que eu falo, pelo menos minimamente. Quando o Atlético foi buscar o Luiz Felipe Scolari, um técnico que já foi técnico, mas se retirou dessa função, a mim não agrada. Só para deixar claro que isso é bem pessoal. Então, prefiro que o Cruzeiro trabalhe e eu tenho para mim que o Cruzeiro já vinha mapeando o mercado pela forma que aconteceu, inclusive, a saída do Pesolano neste ano, né? Que pegou todo mundo assim de surpresa. Eu acho que a saída do Pepe é menos surpreendente. Muito se fala do recorte dos últimos 4 jogos, como o Elton trouxe. Realmente, contra o Grêmio não há nada para se aproveitar, mas tiveram outros jogos também em que o Pepa contribuiu até mais para que o time também não rendesse dentro de campo, contra o Cuiabá, contra o Curitiba, contra o Goiás. A gente não pode esquecer que isso também faz parte do campeonato, em especial essa trinca de partidas, dividindo a responsabilidade entre técnico e jogadores, mas se o Cruzeiro tivesse perdido uma, vencido outra, empatado, a gente está falando de 4 pontos contra equipes que são do campeonato que o Cruzeiro disputa. Só uma coisa, HG, embora eu defenda hoje a contratação do Mano, eu não teria demitido o Pepa. Eu acho que foi equivocado. Equivocado, Thiago? Eu acho que apesar de toda a Recorte de explicação... 17 jogos, 3 vitórias, 32% de aproveitamento, 7 derrotas e 7 empates sem equivocar. Poxa, mas assim... Tá gostoso demais ver o resultadismo imperando. Eu acho que... Tá gostoso demais. Resultadismo? Tá gostoso demais. Eu acho que desempenho... Então, gente, não tô dizendo que tá errado, não. É porque peraí, não precisa brigar com mim, você tá me agredindo. Eu acho que o resultadismo é algo que me agrada, sabe por quê? Porque não adianta, irmão. É SAF. Peraí, nós vamos chegar lá. É SAF. SAF é empresa. Se eu contrato o Ulisses para gerir a minha empresa, aí o Ulisses começa a dar um monte de prejuízo, todo mês, fechou o balanço, fechou o balanço, ferrou, fechou o balanço, ferrou, eu vou chegar para o Ulisses, eu sou Ulisses, obrigado pelos relevantes serviços prestados, irmão. Um abraço. Banzai, Daniel San. Agora, é isso que eu estou dizendo, é porque durante um tempo, as pessoas ficaram me querendo meter na cabeça de torcedor que não. É desempenho acima de tudo. Desempenho acima de tudo é o cacete, cara. Desempenho acima de tudo é o cacete. Se o time jogar bem e perder todos, eu tô dizendo que você tá certo.
Porque, e aí eu tô falando, não é que você é um cara resultadista, mas os resultados é que determinam a sequência do trabalho. Claro que é. Então, dos nesse bons e dos ponto, ruins. Por isso que o Cruzeiro não está errado. Ele fez Agora, péssimo trabalho, mas venceu. Não, péssimo trabalho não. Péssimo, na minha opinião, Não, péssimo. ele não A conseguiu minha resultado, opinião é péssimo péssimo, trabalho, gente. mas a gente tem Pronto. que Se discordar ele dessa não tivesse opinião. vencido Copa do Brasil, ele não deixou nada. E tem as duas mãos dele no rebaixamento de desculpa, 2019. eu tô achando que você tá falando do Pepa. Não, tô falando do Mano Não, Menezes. mas discordo, Não, discordo. o Pepa, Tudo bem, pode discordar à o Pepa vontade, não fez péssimo trabalho. Não, mas o Mano e acho que também o Mano não. também não fez Péssimo, péssimo terrível, trabalho. não deixou Agora, nada no quem Cruzeiro. faz um trabalho melhor? E não tem resultado, vai embora, O infelizmente. Pepa ou o Filipão? O Pepa. Melhor. É, E foi ué. demitido. Foi demitido. Ô, HG, Mas o Filipão só não foi demitido porque é o Filipão. Exato. Porque senão ele tinha sido Exato. demitido, ele tem casca. Quando 10 jogos sem vencer, vai falar Então, que isso era bom. Agora vocês estão falando, Luxemburgo vocês no estão falando, Corinthians, vocês porque estão tem falando. casca. Quem que você gostaria de ver treinando o Cruzeiro? Esquece o Paulo Autuori que já tá lá. Tem que ser o Paulo, o Antônio Corrêa do Cuiabá. Ou então o Rogério Ceni. Oliveira. Agora o Rogério Ceni também seria um ótimo. O problema é o Rogério Ceni no relacionamento do dia a dia, como é que vai ser? Porque eu acho que tem um grande potencial. O Pepa, você disse aqui o negócio do Machado no jogo com o Corinthians, né? Mas eu acho que já vem de antes. Aquilo apenas externou. Lá dentro, internamente, já deveria ter algum tipo de insatisfação. E o Cruzeiro teve, ao longo desse ano, problemas. Semifinal técnica era o Pesolano do Mineiro, o Gilberto até desmentiu que teve um quebra-pau no vestiário lá no Independência, depois teve Bruno Rodrigues com Henrique Dourado na hora da cobrança daquele pênalti, teve esse do Machado com o Corinthians. Agora, nesse último jogo agora, nessa derrota, no terceiro gol do Grêmio, o Machado sai esbravejando como saiu, isso dentro de campo. Eu prestei atenção na hora que o Grêmio fez o terceiro gol, ele saiu esbravejando. E o Rafael Cabral chegou e falou um monte pro Sport TV ao vivo, falou assim, eu vou falar para vocês aqui em respeito, vou atender a vocês em respeito à imprensa, mas o que eu vou falar lá dentro. Aí, meu amigo, não tem jeito. Não tem jeito. Expôs também muita Expôs situação todo mundo do que estava acontecendo. E o Pepa... Informação que tive agora há pouco, isso foi muito ruim. Isso foi o restante da gota d'água para a saída do Pepa. Como que isso reverberou dentro do vestiário do E Cruzeiro. teve a coletiva do Pepa também, que ele virou assim... O negócio do Rafael Cabral? Não, Aqui. a questão na coletiva, quando ele disse que se pudesse, trocava teria 10. trocado os 10. Teria trocado Isso não os pegou 10. bem. Isso foi a pá de cal, que o Valu tá lembrando muito bem aqui. HG. Então não tinha mais clima, gente. Sobre essa questão de novo treinador, quando Aqui, se ó, levanta... Roger Machado é um bom nome pra você, acabar de me soprar aqui. Não, quando... Nossa. Não, então eu vou ser Secamente. direto. Quando se levanta essa possibilidade de tirar um treinador de um outro clube, que é o que acontece com o Antônio Oliveira, se vai partir para essa de tirar um treinador, eu tiraria o Vojvoda do Fortaleza. Esse não dinheiro, sai, Ronaldo né? vai tirar. Então, Esse não sai. Então, gente, quando se pensa em tirar alguém, eu vou pensar alto. Se vocês estão apontando para mim e falando assim, fala um treinador agora, eu falo Vojvoda. Ponto. É o que eu penso. Para pensar Cruzeiro, para pensar na grandeza que é, e no trabalho que é, e na dificuldade que vai ter pela frente, o meu nome seria o O Vojvoda. Pepa Gente, ganhava contar uma coisa pra 300 vocês. mil do Cruzeiro? 300? O Vojvoda velho? recebeu propostas. não dá isso tudo, não. O Vojvoda Não. recebeu propostas para deixar o Fortaleza em momento de início de temporada. Sim. Então eu acho um bom nome, tô com você. Só É que bom, eu não, acho ele é muito difícil bom, que você explicou seja, que é né? muito bom. Acho difícil que seja o Vojvoda. Agora, o que está me intrigando é que de todos os treinadores aqui que a gente comentou, pelo menos 3 deles me negaram aqui qualquer tipo de contato. Então, aí me sopraram. Agora, será que o Roger Machado não pode ser um nome e tal? esteja entre eles até. Mas não teve grande contato. pra Cara, Não, curiosamente, não o teve contato mano com que sempre responde foi um que ainda não respondeu. Não, mas Aí, ainda não teve aí minha contato com o saúde Mano. vai pro espaço. Não, ainda não teve Mas contato estou com me o Mano. apegando ao que o Ulisses falou aqui. Imagina o mano dar uma porrada na SAF e depois assume um clube. É, É um problema de você falar Mas demais. deixa eu só Espera aí falar. que você vai falar agora, porque antes eu preciso colorir a sua vida, meu querido Thiago Fernandes. Colorir com as cores, que aliás, colorir com as cores da Planalto Tintas. 2.000 cores te esperando para você se expressar melhor através das cores. Então, além de contar com a garantia Coral, se você não gostar do resultado, a Planalto Tintas troca a tinta para você. Confie na maior revendedora de tintas Coral do estado de Minas Gerais, com mais de 80 lojas em todo o estado. Consulte no site, a mais perto aí da sua casa, do seu trabalho, faça uma visita. Conheça a equipe da Planalto Tintas que está pronta para te auxiliar a encontrar a cor perfeita que reflita sua personalidade, seu estilo de vida, para transformar seu espaço com as cores que só a Planalto Tintas tem. Porque certeza mesmo, só com a Planalto Tintas. Ó, eu tenho o WhatsApp que está aqui, 999-444295, e eu tenho o site que está aqui, ó, planaltotintasmg.com.br. Vamos colorir a vida, meu querido, e a Thaís Santos,
que preparou uma reportagem sobre a demissão do Pepa. A gente fala disso agora. Se você ainda tem dúvidas sobre... Pera aí um pouquinho. Opa, pera aí só um pouquinho, Thaís. Thiago Fernandes, informação. Não é informação, não. Então não é informação, Thiago? Não, pergunta ao Elton, mas pode Não, você meteu um Ronaldinho Gaúcho agora, irmão. Tá, então eu vou fazer a pergunta que eu queria fazer a ele. Pois não. Dos nomes que você acha mais prováveis, quem você gostaria, pra entender? Prováveis? Não, possíveis. Possíveis, por exemplo, Rogério Ceni eu gostaria. Tá. É porque eu vou... Gente, eu amo o Rogério. O Rogério Ceni eu gostaria. Não, era só pra entender isso. Porque eu, Thiago... Eu amo o Rogério Ceni, mas eu amo o Gilberto também. O Gilberto tá jogando nada. Eu sonho mais alto, eu quero Guardiola, pô. Não, mas você sabe que é. Aí meu sonho é alto. Daqui a pouco a turma já começa a meter o Marcelo Gadiardo. Agora eu espero que o Ronaldo, quando vir agora aqui, que dê uma entrevista coletiva decente. Ele não vai fazer isso. Não, pois é, não, mas eu posso pelo menos achar que ele deva fazer, né? Porque dê uma entrevista coletiva decente e se pronuncie. Porque é só, né, o Ronaldo tem a opção que ele faz. Dá apenas entrevista para o Flow Podcast, que é lá de São Paulo, aliás, o maior do Brasil, para o Luciano Huck, da Rede Globo, Sport TV. Igual, por exemplo, eu achei engraçado depois desse jogo agora contra o Grêmio, o Piquitito, o grande Piquitito da Itatiaia, estava depois do jogo chorando lá as pitangas, cobrando também a presença do Ronaldo. Olha, para o rapaz, né, seja, né, o experiente ou mais novo, enfim, quem está aparecendo ou não está aparecendo, negar entrevista, uma exclusiva, nem sei, a Itatiaia deve ter tentado e ele não deu, meu amigo, é porque você está muito cheio de si ou não precisa. E o Ronaldo também, quando vier, se tiver essa coletiva, por favor, os colegas que façam perguntas sérias, né? Porque não dá também para pergunta passar pano, pergunta de fã, jornalista boca paga, enfim. Vamos lá, né? E o Ronaldo tem que dar essa satisfação. HG, só uma coisa aí, em cima inclusive dessa questão da gestão da SAF, porque decidem pela demissão do Pepa hoje, ou pelo menos anunciaram a demissão hoje. Ela pode ter sido decidida antes. E o Cruzeiro, em meio a essa demissão do Pepa, o Cruzeiro optou pelas saídas de dois jogadores que a gente sabia que não atuavam com ele. O Danielzinho e o Alisson. Por que, então, liberar esses dois? Por que liberar esses dois e depois decidir pela saída de um técnico que não trabalhava com essa dupla? Pô, os dois estavam à disposição. Não tinham problemas físicos. Estavam à disposição naquele momento. E aí o técnico não usava. Para mim, o Alisson, tecnicamente, e aí tecnicamente só, ele é o segundo melhor volante desse time, atrás apenas do Lucas Silva. E acho o Danielzinho um jogador extremamente útil. Mas qual sentido faz negociar esses dois atletas, o Alisson saindo inclusive em definitivo, já está em Portugal com a agente dele já, o Danielzinho indo para a Rússia, com essa proposta da Rússia. Qual o sentido desses dois atletas saírem antes e logo depois o Cruzeiro ainda demitir o treinador? Eles não eram úteis? Porque se o Alisson não fosse útil, ou não será útil, qual era o sentido de ter trazido, então, lá em janeiro? Entre ter o Danielzinho, por exemplo, com a pica pro céu, e o Nicão, como esteve há algum tempo, eu persistiria no Danielzinho. Não estou comparando qualidade de bola para entregar, não, tá? Eu estou falando de um jogador que quer, que precisa, que pode, e um que não estava feliz no grupo. Aí tentaram recuperar o Nicão. Mas é isso, o Thiago tem razão, né? O Danielzinho sai, o Alisson sai, e aí demite o Pepa. A Thaís Santos conta mais da demissão do técnico português, veja. O Cruzeiro começou o ano muito mal. Após a saída de Paulo Pessolano, a diretoria anunciou um nome pouco conhecido pelos torcedores brasileiros: o português Pepa. Em um momento nebuloso para o time, o treinador fez sua estreia em um amistoso contra o Bragantino. Começou perdendo por 2-0 e virou o jogo vencendo por 3-2. A nação celeste sentiu alívio no que poderia ser o início de uma nova e boa história. Os bons resultados no começo do Campeonato Brasileiro fizeram com que a torcida sonhasse com situações melhores em 2023. Até que na 15ª rodada começou a sequência ruim no empate em 0-0 com o Coritiba em pleno Independência. Daí foram 7 jogos sem vencer, com 4 empates e 3 derrotas. A última delas para o Grêmio no último domingo por 3-0 e com uma atuação vergonhosa do time. Eu mantenho a mesma linha, né? Obviamente tem muito a ser dito, muito a ser melhorado, evoluído. Mas as pessoas que estão de fora também entendem que isso tem que ser coisas resolvidas internamente, né? Obviamente a gente não está contente, feliz com o resultado. Ganhar, perder, empatar é do jogo, mas a atitude é inegociável. Foram apenas 4 gols marcados em 7 jogos.
a equipe só conseguiu balançar as redes contra o Corinthians e Atlético Paranaense. Mesmo assim, o treinador se mantinha fiel às suas convicções, optando sempre pelos mesmos jogadores que já estavam desgastados com a torcida e deixando de lado algumas peças como Alisson, Ian Lucas, Daniel Júnior e Fernando Henrique. Fazendo um balanço sobre os números do treinador português, foram ao todo 8 vitórias, 8 empates, 10 derrotas e 41% de aproveitamento. Pepa deixou o time da 12ª posição com a 4ª melhor defesa e o 3º pior ataque. Agora só resta uma pergunta para o restante da temporada: quem será o novo treinador celeste? É a pergunta de $1 milhão. Quem será o novo treinador do Cruzeiro? A gente continua aqui buscando informações, só reafirmando para a audiência rotativa aqui do Donos da Bola, inclusive o Quick, o grande Quick, acabou de mandar uma mensagem aqui: ô Everton, Rogério Ceni? Não, Quick, não é o Rogério Ceni. Veja bem, o Rogério Ceni me respondeu agora há pouco, dizendo que está na sua fazenda, de que não foi procurado até o momento pelo Cruzeiro, e que gostaria, que seria um imenso prazer e tal, mas que ele não foi procurado até o momento. Estou aqui na fazenda, acabei de chegar aqui, vi que tem um monte de ligações, 31 aqui, de gente perguntando, de mensagem, desculpa, de gente perguntando, mas não fui procurado, tá? A gente vai